Olá pessoal, é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez para estudar as lições do Evangelho de Jesus. A ideia desses nossos encontros não é acumular conhecimentos como alguém que enche uma bolsa com moedas, mas renovar a nossa maneira de enxergar a Deus, de enxergar a vida, a partir do ponto de vista que Jesus nos apresenta. Ou seja, renovar nossos pensamentos e sentimentos à luz do Evangelho. Assim, a mensagem que iremos estudar hoje está no capítulo 11 do livro Palavras de Vida Eterna, se chama Ajudemos Também, autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Antes de iniciarmos nossas reflexões, elevemos nosso pensamento em prece, buscando a sintonia com os mentores amigos, a fim de que a oportunidade do estudo de hoje possa alimentar nosso coração, renovar nossas ideias e nos fortalecer para as lutas da vida. A lição de hoje diz respeito ao amor, diz respeito à necessidade que temos de sairmos de nós mesmos, de fazermos pequenos ou grandes gestos em benefício daqueles que necessitam, de doarmos algo de nós mesmos para que Deus multiplique essas pequenas migalhas em bênçãos para muitos. O autor elabora seu ensinamento a partir de uma passagem da vida de Jesus que ficou conhecida como a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa passagem está descrita no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, embora com pequenas diferenças entre um e outro. Contam que por onde Jesus passava, multidões o seguiam por toda parte. As pessoas vinham principalmente em busca de curas para doenças do corpo físico. Certo dia, num fim de tarde, após mais um dia de trabalho, Jesus atravessou o mar da Galileia, que também era conhecido como Lago de Tiberíades, desceu em terra firme, subiu com seus discípulos até um monte para que todos pudessem descansar. Porém, a multidão que o seguia por toda parte descobriu onde ele estava e veio ao seu encontro. Jesus, olhando para aquelas pessoas tão sofridas, tão necessitadas, sentiu compaixão. E no Evangelho de Marcos ele diz assim, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus diz a seus discípulos, a frase que Emmanuel destacou na mensagem de hoje: dai-lhes vós de comer, ou providenciem vocês mesmos alimento para eles. No Evangelho de João, há um detalhe adicional que torna ainda mais bonita essa história. Jesus perguntou a um de seus discípulos, de nome Felipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E Felipe respondeu, Senhor, mesmo que trabalhássemos por meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? E Jesus respondeu, digam ao povo que se sente. E todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora, juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. E juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Bem, essa é a passagem conforme descrita nos evangelhos. Muitos a intitulam como o milagre da multiplicação de pães e peixes. Sabemos com a doutrina espírita que milagres não acontecem, não existem, e que Deus não derroga suas leis. E, portanto, nem mesmo Jesus poderia operar no milagre, pois isso seria contrário às leis de Deus. E muitas vezes a gente se perde tentando entender como se deu de fato a mecânica da multiplicação dos pães e dos peixes, e perdemos a parte mais importante, que é o sentido profundo do ensinamento de Jesus naquele dia, e que continua necessário e importante até os dias de hoje. O próprio Allan Kardec, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, acredita que a multiplicação se trata mais de uma alegoria relacionada ao alimento espiritual que um fato concreto que realmente aconteceu. A narrativa que chegou até nós, traz alguns números mágicos segundo a tradição esotérica, 5, 7, 12, 5.000 homens, 5 pães mais 2 peixes que somam 7, 12 cestos que sobraram no final. Enfim, o mais importante que decifrar todos esses códigos
a entendermos a lição profunda que Jesus ensinou naquele dia. Na mensagem de hoje, o Emmanuel diz: diante da multidão faminta, os discípulos angariaram uma diminuta porção de alimentos e o Mestre a converteu em pão para milhares de pessoas. Esse é o ensinamento maior que devemos guardar no coração. Nem Deus, nem Jesus, nem os mentores amigos podem nos ajudar se não oferecermos algo de nós mesmos em favor da solução dos problemas que angustiam nosso coração. Jesus transforma as nossas migalhas de amor em alimento para multidões. Voltando à passagem, 5 pães e 2 peixes é pouco, é nada, mas a Jesus é suficiente. Muitas vezes nosso coração se compadece diante do sofrimento dos outros, e Emmanuel diz na mensagem que nos comovemos com o doente na rua, com o parente necessitado, com o obsediado que sofre perto de nós, com a casa conflagrada do vizinho, com o companheiro adoentado, com o amigo em prova inquietante, com as grandes tragédias que abalam a sociedade. E aí rogamos auxílio do alto em preces de intercessão por essas pessoas que sofrem. E somos atendidos, mas há um porém. Emmanuel nos explica que a partir de nossas rogativas, os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro para outras pessoas, não nos cabe esquecer o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível, para que o bem se realize. Essas são as palavras de Emmanuel. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. Graças ao dom gratuito, embora diminuto, de um jovem rapaz que trazia consigo uns poucos pães e peixes, Jesus pôde dar de comer a todos. Que possamos fazer o mesmo por nossa vez. Curioso como nas narrativas evangélicas a respeito de Jesus, os evangelistas nunca usam o verbo multiplicar. Isso foi um acréscimo posterior. São comuns em relação aos atos de Jesus os verbos dar, distribuir, repartir. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo, diz o texto do Evangelho. Há um estudioso do Evangelho também que ao analisar essa passagem, diz de maneira bem humorada que a multiplicação é com Deus e que Jesus nos ensinou a praticar os verbos opostos ao do multiplicar, ou seja, ele nos ensinou a dividir, partilhar, dar de si. Nessa lição, Jesus nos ensina que Deus faz grandes coisas a partir das pequenas, ou seja, ele pode fazer muito com o pouco que colocamos à sua disposição. Emmanuel diz que devemos dispor os tais pães e peixes em favor do próximo, para que Deus opere o milagre da multiplicação. E ele diz que a gente pode fazer isso, podemos repartir os nossos pequenos pães e peixes de diversas maneiras. Um pequeno gesto de cooperação fraterna, a oferta ainda que reduzida de ajuda em dinheiro, um pouco da nossa atenção verdadeira, uma parte das nossas horas, do nosso trabalho, em benefício daqueles a quem a sabedoria divina situou na nossa estrada. Assim, diante de um sofredor que cruza o nosso caminho, podemos nos perguntar: o que é que eu levo hoje a Jesus e que posso dividir, repartir, partilhar com esse ou essa companheira em sofrimento? Ou como diz o Espírito Bezerra de Menezes, ninguém te pede o impossível, entretanto é justo, nasçam em tuas mãos a cada dia as migalhas de amor com que o mundo se elevará do vale da sombra aos cimos da elevação. Continua Bezerra: contempla as estrelas no infinito, mas não se esqueça de acender uma vela humilde para que as trevas não se façam ao redor do teu caminho. O excelso amigo espera por nós no caminho dos nossos próprios irmãos. Traze ao benfeitor celestial as sementes da tua vontade, e algo fazendo na tarefa renovadora, estejamos convencidos de que Jesus fará o resto. Essas são as palavras de Bezerra de Menezes. Talvez a gente possa pensar que essas migalhas de amor, os tais 5 pães e peixes, que Deus multiplica em algo grandioso, são uma coisa distante da nossa realidade. Mas não é verdade.
esses dias assistindo a uma campanha sobre a importância do vínculo afetivo de pais ou de cuidadores para o desenvolvimento das crianças, ocorreu que poderia ser uma boa ilustração para o tema que estudamos hoje. Naquela campanha, algumas pessoas adultas lembravam de pequenos momentos felizes de vínculos afetivos com seus pais, avós, tios, no período da infância. Uma moça lembrou que quando ela era criança, o pai gostava de compartilhar com ela coisas muito legais que poderiam mudar o mundo. Liga a TV, dizia ele, venha ver comigo essa notícia que é muito legal. E esse era o vínculo que ela tinha, que se estabeleceu com seu pai. Outra pessoa lembrou que ela foi criada por uma mãe, que era professora, e que lhe ensinou sobre a importância de estudar, ler, prestar atenção no mundo, e que o aprendizado era a única coisa que ninguém poderia lhe tirar. Uma outra moça lembrou que a sua avó lhe contava histórias antes de dormir e que eram momentos mágicos, porque nunca era a mesma história, eram sempre histórias inventadas e era muito legal ficar imaginando aquelas histórias até o sono chegar. Outra lembrou de seu pai, que quando chegava do trabalho a levava até um parque para aprender a andar de bicicleta. Então, antes dele chegar, ela lavava a bicicleta, deixava ela bem limpinha, para que quando o pai chegasse, ambos pudessem passear juntos. Ou seja, são lembranças boas de carinho, de atenção, de doação, de amor, os pequenos pães e peixes, as memórias que persistem no tempo como pedras preciosas a enriquecer, a iluminar a vida dessas pessoas, inspirando que façam também o mesmo com seus filhos, sobrinhos, enfim, com as novas gerações. Podemos pensar, isso é muito pouco, mas são essas pequenas sementes de amor que Deus multiplica em bênção para muitas vidas e podem permanecer por muito tempo, inspirando bem e fortalecendo os corações nas horas difíceis da vida. Como disse Bezerra de Menezes, é preciso que as migalhas de amor brotem de nossas mãos todos os dias. Um pouco de fermento leveda a massa toda, ensinou Jesus. Como aconteceu naquele dia, naquele fim de tarde, às margens do mar da Galileia, quando Jesus, a partir de umas poucas migalhas que seus discípulos lhe ofertaram, alimentou uma multidão faminta, sabe-se lá como, e ainda sobrou. Era isso, pessoal. Ajudemos também, foi a mensagem que estudamos hoje. Elevemos nosso pensamento ao alto e agradeçamos a Jesus pela oportunidade de mais este encontro.